Nós já vimos como encontrar a solução da equação diferencial de segunda ordem, né, linear, com coeficientes constantes. Mas nós queremos considerar o caso mais geral, ou pelo menos o que a gente consegue resolver usando o caso geral. Então, eu estou procurando agora soluções dessa EDO, né? Lembra que para ser linear ela tem que ter esse formato aqui, onde as expressões de y são necessariamente elevado à potência 1, né? Os coeficientes de P de t e Q de t são funções que dependem apenas da variável t, tá? E eu quero então encontrar soluções para o caso homogêneo, já que ela é igual a zero. Primeiramente, vamos enunciar o teorema da existência e unicidade. A gente não vai demonstrar. Se tiver interesse, pode procurar aí na literatura. Se eu tiver uma EDO linear de segunda ordem e as funções P de t e Q de t estão definidas e são contínuas no intervalo I, né? Esse intervalo I contendo o ponto T0, obviamente. Então, existe uma única função, né? Então, é existência e unicidade. Uma única função que é a solução deste problema de valor inicial, que é a EDO, mais o valor da função num ponto e da derivada no mesmo ponto, tá? Então, a gente tem a garantia de existência e unicidade. Vamos ver mais alguns resultados associados. Primeiro, esse aqui decorre da linearidade, do mesmo jeito que acontecia com coeficientes constantes, né? Se eu tiver y1 e y2, duas soluções para uma EDO linear de segunda ordem, então a combinação linear delas também é solução da EDO. É bem fácil verificar, né? Só fazer substituição. Fazendo a substituição aqui vai aparecer a derivada segunda da combinação, mais P de t vezes a derivada primeira da combinação, mais Q de t vezes a combinação linear. Fazendo aqui a derivada segunda, a derivada da soma é a soma das derivadas, então não tem segredo nenhum aqui. Fazendo agora, agrupando os termos que dependem da solução y1, eu tenho alfa derivada segunda de y1, mais P de t vezes a derivada primeira, mais Q de t vezes a função. Da mesma forma, eu tenho beta vezes a derivada segunda de y2, mais P de t vezes a derivada primeira de y2, mais Q de t vezes a função y de 2. Como isso aqui é a solução da EDO, essa aqui é exatamente a EDO, substituindo o y pelo y1. Então, isso aqui é igual a zero, porque é solução. A mesma coisa com y2, é igual a zero porque é solução. Então, alfa vezes zero mais beta vezes zero, portanto, eu tenho zero. Ou seja, a combinação linear também é a solução da minha EDO. Então, se eu conseguir duas soluções da minha EDO linear, eu posso combiná-las para gerar a solução, ou obter a solução geral da minha EDO, mas sob certas condições, tá? Nós temos um caso particular que a gente sempre consegue resolver, né? Então, esse caso particular, ele ocorre quando Q de t é igual a zero. Então, Q de t igual a zero, lembra que é esse termo que aparece aqui multiplicando o meu y. Então, só vai aparecer a derivada segunda e a derivada primeira. Então, quando Q de t é igual a zero, eu posso fazer uma substituição chamando a derivada primeira da função y como sendo uma nova função u. Então, quando eu faço a substituição aqui da minha EDO, a derivada segunda da y vai ser a derivada primeira da u, mais P de t vezes a u, igual a zero. Ora, essa é uma equação separável, né? Não é difícil perceber, porque é isso aqui igual a menos isso, em que eu posso separar aqui em duas funções. Portanto, eu vou ter, se a minha função, a minha solução, a minha derivada é não nula, ou seja, o meu y não é constante. Se o meu y não é constante, então eu tenho u' sobre u igual a menos P de t. Então, isso aqui é a derivada do ln de u, né, que dá 1 sobre u vezes a derivada de u,
menos P de T. Integrando de ambos os lados, eu tenho que ln de U vai ser integral de menos P de T dt mais K. Portanto, a minha U vai ser, vou fazer exponencial de ambos os lados, né? Exponencial dessa constante vai virar uma outra constante aqui, e fica exponencial de menos a integral de P de T dt. Ou seja, eu consegui obter a U, mas eu quero a Y, né? Então, a derivada de y vai ser igual a isso. Já que a derivada de y é igual a isso, eu vou simplesmente integrar novamente. Então, vai aparecer K1 a integral da exponencial de menos a integral de P de T dt mais K2. Então, nós podemos resumir, né, isso que a gente acabou de demonstrar, esse teorema, que se eu tenho as soluções da EDO linear de segunda ordem do caso particular, quando Q de T é igual a zero, são dadas por essa expressão aqui. Ok? Bom, a gente vai ver que o caso geral não é tão fácil assim, né? A gente não vai ter sempre uma expressão para colocar a função y. Bem, mas para esse caso é possível. Então, dado que eu tenho aqui um exemplo, é um PVI em que eu tenho o Q de T, observe que é igual a zero, né? Ele desaparece aqui o termo de y, então ele quer um caso particular, eu estou considerando t maior que zero, e eu tenho o valor inicial da função no ponto 1 e da derivada também no ponto 1. Vou fazer a mudança de variável, u igual a derivada de y, então esse sistema vai ficar a derivada de u mais 1 sobre t vezes u igual a zero. Tá? A derivada de a derivada de y aplicada no ponto 1 é 3, então o aplicado em 1 é igual a 3. Condição inicial para o PVI para encontrar uma única função. Então eu tenho aqui, pegando a minha EDO, novamente eu faço aquela separação, já que é uma equação separável, eu vou ter a derivada do ln de u igual a menos 1 sobre t, né? Então, integrando, eu tenho ln de u menos a integral de 1 sobre t ln de t, mais k. Levando a exponencial, então vai ficar u igual a k1, que é exponencial de k, dividido por, observe aqui que é exponencial de menos ln de t, então dá t elevado a menos 1, né? Portanto, é 1 sobre t. Eu consigo determinar a constante K1, já que eu sei o valor inicial para minha U, né? Como u de 1 é igual a 3, substituindo t igual a 1, eu tenho que o K1 tem que ser 3. Tá? Portanto, eu encontrei já uma expressão para o U, que é 3 sobre t. Mas eu não quero a U, eu quero a Y. Então, a derivada da Y é igual a 3 sobre t. Portanto, o y vai ser 3 vezes a integral de 1 sobre t dt mais uma outra constante. Integral de 1 sobre t é ln de t, mais uma constante. Mas eu tenho a condição inicial do meu problema, o y de 1 é igual a 2, portanto, substituindo aqui, y de 1 aqui vai dar ln de 1 é 0, desaparece isso, fica K2 igual a 2. Portanto, a minha solução para esse problema de valor inicial é 3 vezes o ln de t mais 2. Bom, como eu falei para vocês, o caso particular é bem interessante porque você consegue encontrar a solução transformando a EDO linear, onde QT é igual a zero, em uma EDO de primeira ordem separável. Mas, no caso geral, em que Q de T é diferente de zero, não é tão fácil encontrar a solução dessa forma. Na verdade, não existe um método geral para encontrar a solução. O que a gente vai descobrir é que existe um método que permite determinar a segunda solução quando eu conheço a primeira. Tá? E isso é o máximo que a gente vai conseguir com EDOs lineares de segunda ordem com coeficientes variáveis. Para definir esse método, a gente precisa de algumas definições. Então, a gente vai agora lidar com essas definições, ou vai introduzir essas definições, que vão ser usadas no método que determina a
obtenção da segunda solução de uma EDO linear com coeficientes variáveis. A primeira definição que a gente vai usar é o chamado Wronskiano. O Wronskiano é o Wronskiano de duas funções. Então, se eu tenho duas funções definidas no mesmo intervalo i, eu vou definir uma função, eu tenho duas funções u e v quaisquer, eu vou definir uma nova função w, né, que vai ser o chamado de Wronskiano, que é simplesmente o determinante dessa matriz, onde na primeira linha eu relaciono as funções e na segunda linha as derivadas das funções no ponto t. Ok? Então, eu calculo e encontro o Wronskiano dessa forma. Isso vai ser o Wronskiano das duas funções. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Obtenha o Wronskiano das funções u de t cosseno de t, v de t igual a seno de t. Então, o Wronskiano vai ser dado por cosseno, seno, né? Derivada do cosseno é menos seno, derivada do seno é cosseno. Fazendo o determinante, dá cosseno ao quadrado, menos aqui vai dar mais, seno ao quadrado de t. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Olha que interessante. O Wronskiano dessas duas funções é igual a 1 para todo t. Aqui a gente está usando um abuso de notação, né? Ou seja, a gente vai chamar de w de t o Wronskiano de duas funções para qualquer função que a gente estiver utilizando. Então, dependendo das funções, eu tenho um w de t diferente. A gente precisa tomar o cuidado de diferenciar o momento em cada uma delas. Tá bom? Outro exemplo aqui, ó. Obtenha o Wronskiano da função u de t igual a t ao quadrado mais t e v de t igual a 2t ao quadrado mais 6. Então, eu tenho t ao cubo, t ao quadrado mais 3, 2t ao quadrado mais 6. Derivada disso aqui é 2t, derivada desse aqui é 4t. Fazendo aqui o determinante, eu tenho 4t vezes t ao quadrado mais 3, menos 2t vezes 2t ao quadrado mais 6. Então, dá 4t ao cubo, mais 12t, menos 4t ao cubo, menos 12t. Opa, deu zero. Deu zero para todo t. Tá? É claro que nem sempre as funções vão dar sempre 1 ou sempre 0. Tá? Podem dar expressões de determinadas funções. A gente aqui, no caso, coincidiu de dar 1 e dar 0 nesses dois exemplos. Mas se eu pegar outras funções arbitrárias, eu não vou ter esse resultado, né? Se você considerar, por exemplo, o Wronskiano de cosseno de t, ou de seno de t e exponencial de t, isso aqui vai dar a derivada do seno é cosseno, derivada da exponencial é esse. Na hora que você faz aqui, vai dar exponencial de t seno de t menos exponencial de t cosseno de t. Ou seja, isso aqui é exponencial de t seno de t menos cosseno de t. Então, você tem um exemplo aqui de um Wronskiano que não é constante, né? Conforme o t varia, eu vou tendo valores diferentes aí para minha exponencial de t. Bom, o Wronskiano, ele é importante para nós porque ele tem uma relação com um conceito chamado de funções linearmente independentes. Então, vamos considerar aqui o que é uma função ser linearmente independente. É muito semelhante ao conceito que a gente tem de vetores, né? Lembra lá quando você faz álgebra linear, você aprende que dois vetores são linearmente independentes se a única forma de você garantir que alfa vezes o primeiro vetor mais beta vezes o segundo vetor é igual a zero, se isso aqui ocorre, isso significa que o alfa é igual a beta, que é igual a zero. É lógico que se o alfa é zero e o beta é zero, isso dá zero. Tá? Isso sempre acontece. Mas a questão é, a única forma em que isso acontece tem que ser que alfa e beta seja zero. Esse é o conceito de ser linearmente independente. Tá? A mesma coisa aqui, né? Ó. Duas funções são ditas linearmente independentes no intervalo i, né? Se e somente se alfa de f de t mais beta de g de t é igual a zero para todo t no intervalo,
implicar que o alfa só pode ser 0 e o beta só pode ser 0. Tá? Se f e g não são linearmente independentes, então eu digo que elas são linearmente dependentes. Ou seja, existe um alfa e um beta com pelo menos um dos dois não nulos, tal que alfa de f de t mais beta de g de t é igual a 0 para todo t. Tá? Então esse conceito é fundamental. É lógico que se o alfa é 0 e o beta é 0, isso dá 0. Isso é verdade sempre. A questão é, se isso aqui for igual a 0 para todo t, implicar que o alfa necessariamente só pode ser 0 e o beta só pode ser 0, então elas são LI. Tá? Agora, se existir um alfa diferente de 0 ou um beta diferente de 0, tal que isso aqui acontece, então eu digo que elas são linearmente dependentes. Aqui duas funções. Ó. Como que eu mostro que duas funções são linearmente independentes? Essa demonstração só serve para mostrar que são independentes. Né? Vou pegar alfa e beta, tal que alfa vezes t mais beta vezes exponencial de t é igual a 0 para todo t. Como tem que valer para todo t, eu vou pegar dois pontos t desse intervalo. Tá? Então, pegando dois pontos t, t igual a 0, eu tenho alfa vezes 0 mais beta vezes 0 igual a 0. Alfa vezes 0 cancela esse, sobra beta igual a 0. Quando eu pego t igual a 1, eu tenho alfa vezes 1 mais o beta, que é 0, vezes o exponencial de 1 igual a 0. Então, implica alfa igual a 0. Você vê que com esses dois pontos, para ser 0 em todo intervalo, bastou eu pegar dois pontos para mostrar que alfa e beta são iguais a 0. Tá? Alfa e beta são iguais a 0. Portanto, essas funções são linearmente independentes. Se elas fossem linearmente dependentes, eu não conseguiria resolver esse sistema linear correspondente aqui dos alfas e dos betas. Tá? Ou seja, alfa e beta aplicado nessas funções não teria solução. Mas o fato de não ter solução não quer dizer que ela seja LD, né? Porque pode ser que eu tenha pegado pontos equivocados aqui, tá? Por isso que eu preciso necessariamente sempre considerar que essa demonstração ela vale para mostrar que são linearmente independentes. Para mostrar que são linearmente dependentes, eu tenho que exibir o alfa e o beta, né? Então, essa função t ao quadrado mais 3 e 2t ao quadrado mais 6, elas são linearmente independentes. Porque se eu pegar o alfa igual a 2 e o beta igual a menos 1, eu tenho 2 vezes t ao quadrado mais 3, menos 1 vezes t ao quadrado mais 6. Na hora que eu somo tudo dá 0, se anula. Portanto, eu encontrei dois alfas e betas diferentes de 0, que deu igual a 0 para todo t. Então, elas são o que a gente conhece como funções linearmente dependentes. Esse teorema aqui é interessante porque ele caracteriza muito bem as funções linearmente dependentes. Então, duas funções definidas no intervalo U que não são identicamente nulas, elas são LD se e somente se existir uma constante real, tal que uma é o produto da outra pela constante. Ou seja, elas se diferenciam apenas por essa constante multiplicando. Né? De fato, se elas são LD, eu sei que existe alfa e beta, ambos não nulos, tal que isso aqui acontece para todo t. Um deles é não nulo, eu vou supor que é o alfa, tanto faz ser o alfa ou beta, se for só troco a ordem, né? Então, já que o alfa é não nulo, eu vou isolar a função, né? F de t. Então, f de t vai ser menos beta sobre alfa, g de t. Basta pegar a constante sendo menos beta sobre alfa. Então, eu mostrei que se elas são LD, existe essa constante. Agora, se existe a constante, então eu tenho que f de t igual a k vezes g de t para todo t. Portanto, f de t menos k vezes g de t é igual a 0 para todo t. Então, eu peguei alfa igual a 1 e beta igual a menos k. Como alfa 1 é diferente de 0, isso aqui define a função linearmente dependente.
Olha que interessante. Então, duas funções são linearmente dependentes se existir uma constante que multiplica a outra, né? E agora vem a junção das duas coisas, né? Por que a gente introduziu o Wronskiano? Então, se eu tenho duas funções que são deriváveis no intervalo i e essas duas funções são LD, então o Wronskiano de f e g é nulo para todo t. Interessante, né? Então, se forem LD, implica Wronskiano nulo. A volta a gente vai ver que não é verdadeira para o caso geral. Bom, como f e g são LD, a gente viu pelo teorema que existe uma constante tal que f de t é igual a k vezes g de t. Logo, o Wronskiano das duas funções, que é as funções e as suas derivadas, o determinante. A função é k vezes g, a derivada vai ser k vezes a derivada de g. Fazendo aqui o produto, eu tenho k vezes g vezes a derivada de g, menos k vezes g vezes a derivada de g. Mesmo termo é igual a zero. Portanto, se elas são LD, esse teorema tem um sentido só, né? FGLD, FGLD, implica que o Wronskiano é nulo para todo t. Bom, mas aqui eu não vou conseguir usar o Wronskiano para determinar se elas são LD, nem LI, né? Ou sim. Bom, eu posso usar o que a gente chama de contrapositiva, né? Contrapositiva, se eu nego a tese, isso implica a negação da minha hipótese, né? Então, se o Wronskiano for diferente de zero, então, para algum t, não precisa ser para todo t, tá? Então, f e g são LI. Olha que interessante! Então, se eu faço o Wronskiano das funções e elas são linear, o Wronskiano delas é diferente de zero, eu sei que as funções são linearmente independentes. Se for zero, eu não posso afirmar que elas são LD. Então, esse é o corolário, que é a contrapositiva do teorema, que diz que se eu tenho duas funções deriváveis no intervalo i e eu tomo o Wronskiano de f e g, se o Wronskiano for diferente de zero em um único ponto, tá? Basta um ponto, então f de g são LI. Tá? Bom, tem algum exemplo aqui? O primeiro exemplo são essas duas funções que a gente viu, né? T ao quadrado mais 3 e 2t ao quadrado mais 6, que a gente mostrou aqui atrás que elas eram LD. Deixa eu ver onde que está. Aqui é da exponencial, né? Acho que é essa daqui, ó. T ao quadrado, mas são linearmente independentes. A gente já mostrou que elas são LD. E a gente também já calculou o Wronskiano delas. Aqui, ó, que deu zero para todo t. Então, isso mostra, esse exemplo aqui, é uma amostra do teorema. O teorema diz que se são LD, então o Wronskiano é zero. E, de fato, a gente viu que essas duas são LD e viu que o Wronskiano é zero. Bom, a gente viu também que essas duas funções aqui são LI. Eu vou tentar, então, fazer o Wronskiano delas. Vou pegar o Wronskiano, já que elas são diferenciáveis. Eu tenho a função f e a g, a derivada dela. Na hora que eu faço, eu tenho t exponencial de t menos t1. Então, eu tenho t menos 1 vezes a exponencial de t. Se eu pegar o ponto, o t igual a zero, isso aqui vai dar vai dar 1, vai dar menos 1, que é diferente de zero. Portanto, elas são LI. Observe que essa função no ponto 1 dá zero, mas isso não importa. O que importa é que ela seja diferente de zero em um outro ponto qualquer. Tá? Então, eu escolho um que não anule a função, que não seja a raiz do Wronskiano. E aí, eu posso afirmar que elas são LI. Esse exemplo aqui é um pouquinho mais complicado, mas ele é importante para mostrar que eu posso ter funções com Wronskiano zero que são LI. Então, eu tenho aqui a u de t igual a t ao cubo e a v de t igual a um módulo de t ao cubo. A derivada da t,
Bom, da U é fácil, né? A derivada da V que é um pouco mais complicada por causa do módulo. Então, eu tenho aqui, se o t for maior ou igual a zero, a derivada vai dar 3t ao quadrado. Se eu for pegar a derivada de t negativo, por causa do módulo, vai ficar o sinal de menos, então vai dar menos 3t ao quadrado. Portanto, a função Wronskiano, quando o t é positivo, vai dar t ao cubo, 3t ao quadrado, 3t ao quadrado. Então, dá 3t à quinta menos 3t à quinta, que é zero, para todo t maior ou igual a zero. Já no caso negativo, eu vou ter t ao cubo, menos t ao cubo, 3t ao quadrado, menos 3t ao quadrado. Então, vai dar menos 3t à quinta, mais 3t à quinta, que dá zero também. Portanto, o Wronskiano é zero para todo t. Então, essas duas funções têm Wronskiano igual a zero para todo t. Só que quando eu vou mostrar, elas são LI. Olha só, eu vou pegar aqui alfa, t ao cubo, mais beta, t ao cubo, em módulo igual a zero. Vou pegar os pontos t igual a menos 1 e t igual a 1. Para t igual a menos 1, aqui vai dar menos alfa, aqui vai dar mais beta, já que está em módulo, né? Igual a zero. E aqui eu vou pegar t igual a 1 e mais beta, né? Então vai dar 1 alfa mais beta igual a zero. Resolvendo esse sistema aqui, você vai encontrar beta igual a zero e alfa igual a zero. Portanto, eu mostrei que para esses dois pontos, eu tenho uma única opção possível, alfa e beta igual a zero. Então, essas funções são linearmente dependentes. Recapitulando, se eu fizer o Wronskiano e o Wronskiano der diferente de zero para algum T0, né? Então, são LI. Se o Wronskiano der zero para todo T, não sei de nada. Opa! Não sei. Tá? Pode ser LD ou não. Tá? Então, eu preciso ter mais informações para determinar se são LD ou não. A próxima aula a gente vai relacionar justamente essa questão. O que tem a ver o Wronskiano com as soluções obtidas da EDO linear com coeficientes variáveis.